Começamos de manhã com o Salmo 127 de manhã e agora encerraremos o mês do lar com o Salmo 128. Eu convido os irmãos a abrirem esse texto, eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor desse texto e os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias esse texto que nos fala assim, diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, nós temos, como mencionamos de manhã, um salmo conhecido. Salmo a palavra significa cântico, é um cântico de romagem, e ele servia particularmente para o povo quando estava saindo dos seus lares, das suas cidades, dirigindo-se a Jerusalém, para o alto, para o Monte Sião, e ali onde ficava o templo, eles cantavam esses cânticos, chamados cânticos de romagem. Eles peregrinando saíam da onde eles estavam, da cidade onde eles estavam, e eles iam cantando, e eles cantavam este salmo que nós lemos, Salmo 128, que parece-nos, pelo menos para alguns estudiosos, que este salmo é como uma espécie de uma continuação do salmo anterior, o Salmo 127, a autoria de Salomão, e ele trata da mesma questão, do mesmo ponto de vista, do ponto de vista da família. E a família, meus irmãos, é algo muito precioso para o Senhor. Tudo começou com um homem, com uma mulher, com Adão e com Eva, uma família, e ali para encher a terra e povoar o povo que Deus havia feito. E meus irmãos, nós compreendemos que esse salmo, quando eles cantavam, e como é comum encontrar nesses salmos de romagem, cânticos de romagem, do 120 até o 134, eles têm sempre no início falando daquele a quem eles iriam adorar, ao Senhor Deus. E é exatamente assim como ele começa: bem-aventurado aquele, ou a pessoa, o homem, a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor é algo essencial, ou seja, não podemos deixar de ter esse temor. Nós temos que ter esse temor do Senhor. O próprio Salomão, quando ele inicia no primeiro capítulo, em Provérbios, no verso 7, ele diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os loucos desprezam essa sabedoria, desprezam este louvor. Mas ele começa exatamente dessa maneira, começando com o temor do Senhor. E o próprio Salomão, ele encerra o livro de Eclesiastes no seu capítulo 12, o último capítulo, bem ao final mesmo, quase no último verso, ele diz: olha, em suma, em resumo teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E aí começamos a notar que temer a Deus é revelar sabedoria, é revelar verdadeira sabedoria, muito mais que inteligência, muito mais que conhecimento, é na prática, é temer ao Senhor. E esse temor do Senhor, ele é condutor para toda a humanidade, condutor para toda a nossa vida. E ele conduz todas as coisas. O temor do Senhor é algo que deve conduzir toda a família. E nós observamos algumas razões porque é importante temer ao Senhor, porque é importante a família temer ao Senhor, porque é importante cada membro da família temer o Senhor. Ele vai nos trazer aqui e podemos elencar, listar quatro razões porque o temor do Senhor conduz à vida individual e à vida familiar. Primeira razão, meus irmãos, o verso 1 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor nos conduz, ele nos conduz a pôr o foco em Deus.
Não é foco em outra coisa. A primeira coisa sobre todas as coisas é colocar o foco em Deus. E em toda a Bíblia isto é apresentado de várias maneiras. Por exemplo, no texto áureo, em que nos diz o seguinte: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, sobre bens, podemos dizer, e sobre pessoas. Porque não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. Também não devemos amar o Senhor como igual, ou mais temer as pessoas, amar mais pai, mãe, do que o próprio Senhor Deus, porque não é digno. Ele tem que estar acima. E isso, meus irmãos, nós vemos uma felicidade, mais do que felicidade, bem, intensamente, muito feliz, intensamente feliz, é a pessoa que teme ao Senhor. O foco da nossa felicidade não é naquilo que nós temos ou vamos adquirindo ao longo da vida. Pelo contrário, nós já temos. Observe que os mandamentos, os 10, ele nos diz assim: não terás outros deuses. Ele diz ter. Não é para ter, porque existem muitas coisas que nós podemos pegar, coisas que existem, que não são feitas pelas obras das mãos humanas, elas já existem e podem ser pegos, e termos isso como um Deus, o sol, a lua, e tantas outras coisas que já existem. Não terás outros deuses, não farás, não fabricarás outros deuses. Não é para dar louvor, adoração, nada, reverência digna de Deus para as outras coisas. O que é próprio para Deus é glória só para Ele. E é exatamente isso mesmo o texto que nos fala. A nossa alegria, meus irmãos, deve ser o próprio Senhor Deus. Ele não depende de ninguém, muito pelo contrário, nós é que dependemos dele. E diz ele que ele não é servido por mãos humanas, pelo contrário, ele a todos dá vida, respiração e tudo. Mas Ele é o motivo de nós termos e seguir. Manhã após manhã nós acordamos, não por uma rotina, nós acordamos para louvar o Senhor que renovou as suas misericórdias. Mais um dia que Ele nos dá é motivo de nós nos achegarmos a Ele e servir a Ele de várias maneiras. Muitas vezes as pessoas vão entender que essa felicidade, em busca da felicidade, é ter coisas, é buscar essas coisas, é buscar abundância de coisas. Não, nós já somos abundantes. O salmista, por exemplo, o Salmo 16, ele nos diz: guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio. E aí ele completa: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não tenho senão a ti somente. Ou seja, de todas as coisas, o bem maior não é o que nós adquirimos ao longo da vida, se uma casa, se um carro, se uma família, pessoas, bens, tudo que nós podemos imaginar, por mais valioso que seja, ele não é tão valioso, está totalmente abaixo do Senhor. É Ele, essa alegria, meus irmãos, vem do Senhor, o Senhor que é a nossa alegria. Ele é a própria alegria, não são as coisas. Por isso que Paulo pode dizer: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por que um aprendizado? Porque infelizmente, meus irmãos, essa é uma lição que nem todos, e é difícil de fato aprender, mas é um aprendizado possível, necessário, para colocar Deus em foco. Ele é a nossa alegria. Quando os anjos anunciaram a Maria, e também aos pastores, eles anunciaram dizendo: eis que trago novas de grande alegria, que nasceu o Salvador. Jesus é o Salvador, Ele é o próprio Deus, Ele é a nossa alegria. Diz que Jesus é a alegria dos homens. Johann Sebastian Bach compôs este coral, cujo título é Jesus, alegria dos homens. Lindo, belíssimo. Deus deu dons preciosos para ele, e ele fez questão, e ele, dentre tantas coisas, terminava suas músicas, suas composições, e ao final: DSG, Deu sole glória, glória somente
a Deus. A alegria dele era falar de Deus, era compor para Deus, podia falar de coisas, tantas outras, que eram coisas que Deus havia criado, e todas essas coisas apontam para Deus. Observem, meus irmãos, que toda a obra da criação, dizemos que dos animais, por exemplo, o cachorro, o cão, é o melhor amigo no sentido de que ele mostra uma fidelidade. Sendo dono rico, pobre, tendo luxo ou não, ele sempre está com o seu dono, ele não abandona, porque Deus deu esse princípio para que até pelo um animal, como um cachorro, mostrasse a fidelidade do nosso Deus, que ele não nos abandona. Diz o salmista no seu Salmo 27, ele diz: ainda que meu pai ou a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O Senhor não vai me abandonar, nunca te deixarei, nem te desampararei. O Senhor Deus é fiel. E ele fez toda a obra da criação, e toda ela vai apontar para a existência dele, para que nós adoremos a ele. Deus usa até os animais menores, como a formiga. E o autor Salomão fala o quê? Vai ter com a formiga, preguiçoso. A formiga ensina o trabalho. Ela ensina o quão trabalhadora ela é. Ela não tem chefe, mas ela sempre trabalha, e ela sabe a hora de trabalhar. E quando às vezes vemos carreiras de formigas, cortadeiras, que cortam folhas às vezes muito maior do tamanho dela, e a gente vê aquele bando, aquele caminho por ela, é possível que esteja até armando uma chuva, porque Deus deu instintos para ela trabalhar e aproveitar o tempo bom, e ela então vai fazendo isso, vai se preparando o alimento lá para o formigueiro. Ou seja, Deus usa o animal, os grandes, os minúsculos, Deus usa os astros, os céus proclamam a glória de Deus, usa todas as coisas para falar dele. É dele que o mundo fala. Eu e você, quando lemos, eu e você, quando estudamos, quando alguém está na escola, está num curso, sabe o que você está fazendo? Você está, quer goste, quer não, quer imagine, quer não, você está estudando Deus. Toda a ciência, toda a sabedoria vem de Deus. Os cálculos, as ciências, todas elas é sabedoria de Deus, e a gente quer conhecer como que funciona para produzir isto e imitarmos o que Deus faz e o que Deus fez. Todas as coisas, o centro é Deus, o foco, a razão de temer a Deus é porque Deus é o foco da vida. Não temer outras coisas acima de Deus e nem igual a Deus, Ele deve ter todo o nosso temor. O texto prossegue, meus irmãos, e vai para uma segunda razão da alegria de temer este Deus tão bom, tão maravilhoso, que fez a obra da criação tão bela e nos alegra em desfrutar dessa natureza tão exuberante que Ele fez. Ele também diz-nos o texto: do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Há uma felicidade, uma alegria em ter Deus como foco, se deleitar em Deus. Mas há também uma outra alegria, em que o temor do Senhor, Ele conduz para a felicidade do trabalho, em servir, trabalhar para servir. Talvez nós imaginemos como uma indagação: trabalhamos para comer ou comemos para trabalhar? Nós comemos para trabalhar, e no trabalho a gente serve. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque Deus nos fortalece para que a gente desfrute da presença dEle e imite o trabalho que Ele tem aqui na terra. Ele quer nos alimentar para nós servirmos a Deus, se deleitar nele e trabalhar com as próprias mãos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Os 6 dias da criação é nos apresentado como dias de trabalho. E o Senhor Deus, Ele trabalhou em criar todas as coisas. E quando, por exemplo, no primeiro dia Ele diz assim: haja luz, houve luz. Ou, em outras palavras, o trabalho dele, de Deus, traz um resultado positivo. Se Ele diz haja luz, a luz vem. Haja separação, e aquilo se separa.
Haja animais, Ele fez os animais, haja os astros no céu, isso tudo acontece. Há uma resposta, uma recompensa. E quando nós trabalhamos, nós comemos para trabalhar e ver essa recompensa, mas não para nós simplesmente, mas para servir. E quando nós servimos, vem uma resposta positiva para nós. Vem uma resposta do fruto, e nós nos alegramos com este fruto. Não importa o trabalho que venhamos a fazer, seja mais árduo, mais difícil ou não, mais demorado, é do trabalho das mãos. Ele nos deu-nos mãos para trabalhar e servir e ajudar uns aos outros. E é dessa maneira, meus irmãos, que o texto nos ensina. Ele nos ensina que há uma alegria no trabalho para servir o outro, porque quando a gente está alegre com o trabalho das mãos só para nós, servir a nós, nós entramos em grande confusão, nós entramos em dívidas incalculáveis, porque a gente só quer ter, não. Observe bem o texto, o verso 2 para o verso 3. A ideia que o salmista apresenta é que essa pessoa, este trabalhador, era um homem e ele era casado. O verso 3 diz: a tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Ou seja, ele dá a ideia de que aquele homem era marido, aquele homem era pai, porque também fala de filhos. E ele não apenas trabalha para si, ele trabalha para servir a sua família. Abençoar o trabalho, a alegria nossa não deve ser para nós simplesmente, para nosso deleite, para acumular coisas para nós. A nossa alegria é trabalhar para servir, aí que deve residir a nossa alegria. O Senhor Deus, Ele mostra que Ele é a fonte de alegria. Por quê? Tudo Ele fez belo. Quando uma pessoa está rancorosa, está amargurada, se ela vai fazer um desenho, logo ela haverá de fazer um desenho sombrio, triste, e que vai refletir aquilo que está dentro do seu coração. Mas quando a pessoa está feliz, ou ela está trabalhando, lutando para ser feliz, para se alegrar e deixar aquelas coisas difíceis e as coisas duras, ela pode fazer coisas mais bonitas, mais belas. E tudo que Deus fez era bom. No primeiro dia era bom, no segundo bom. Depois terminou todas as coisas, viu que era muito bom. Ele mostrou a alegria, o deleite que ele teve em fazer tantas coisas boas, porque isso ia servir à humanidade, servir aos próprios animais. Jesus contou a parábola da semente da mostarda, que ela é das menores das hortaliças, mas que lançada, crescendo, ela vira um arbusto que ela dá sombra e também dá colhida para que os pássaros façam ninhos. Ele mostra a bênção que é esta árvore, que ela cresce tão pequenina, mas ela vai desenvolvendo, e este é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente, que ela cresce, ela desenvolve para abençoar as pessoas. Não cresce para si mesmo, mas cresce para ser uma bênção. Por isso que Deus, quando chamou Abraão, Ele diz: sai da tua terra, se tu uma bênção. Ele não está falando ser uma bênção para você, ser uma bênção para todas as famílias da terra. O nosso trabalho, o seu trabalho é para enriquecer. Você já parou para pensar que a roupa que você está vestindo, você trabalhou para comprá-la? E aí você abençoou o fabricante que fez, o trabalhador a costureira, a pessoa que fez o transporte, o vendedor e assim por diante. Você abençoou com o seu trabalho a vida dos outros. Os dons que nós temos não é para servir a nós e muito menos para a nossa glória, mas para glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas para que elas desfrutem da glória de Deus. E é isso que o texto nos diz: trabalho de suas mãos. E o Senhor Jesus, Ele mesmo diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca
de Deus. Ele tinha plena ciência que o trabalho que ele tinha que fazer era para Deus, e o trabalho de suas mãos era para glorificar. Ele sabia que ali na tentação, particularmente, muita fome, ele decidiu não comer para obedecer a Deus, para obedecer única e exclusivamente a Deus. Ele mesmo diz: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E quando vemos ele no jardim do Getsemane, ele diz que aquele trabalho que ele tinha que fazer era um trabalho demais terrível, difícil, doloroso. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Senhor, se possível, passa de mim. Isso é algo muito difícil, Senhor, passa de mim, passa se possível, mas seja feita a tua vontade. Ele queria fazer, ele lutou para fazer, e ele lutou bravamente 3 vezes. Senhor, é muito difícil, é muito dolorido, é muito terrível, vou ser injustiçado, eu sou santo, eu sou teu filho, Senhor, eu não fiz nada porque receber o teu desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz isso, ele reconhece que era terrível, ele estava triste até a morte, ele confessa. Mas ele estava disposto a fazer o pior serviço, o mais duro. E ele lutou e ele fez. A alegria dele não era de fazer uma coisa fácil. A alegria do trabalho dele era de fazer a vontade do Pai. E ele o fez. Seja feita a tua. E ele nos ensina também. Ele até ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Eu e você precisamos aprender a nos alegrar em ter Deus como centro, se alegrar ainda que seja uma coisa difícil de fazer, devemos fazer. E isso, meus irmãos, tem implicações até práticas para todos nós, dentre elas, por exemplo, para os pais. Tem uma palavra muito positiva para os pais, é paz. Ensine os seus filhos desde pequenos a trabalhar e fazer trabalhos em casa, seja dobrar a cama, varrer, seja deixar as coisas em ordem, lavar uma louça, pôr roupa no varal, tantas coisas. Pai, não deixem de fazer isso, ensine os filhos a trabalhar. E quando eles disserem: eu não gosto de pôr roupa no varal, deixa eu varrer. Não, você precisa pôr roupa no varal. Sabe por quê? Porque tem que aprender a lição, se alegrar em fazer a obra, mesmo quando você não quer. Sabe por quê? Porque lá no seu serviço, quando maior for, você vai ter atividades da sua profissão que você não gosta muito de fazer, mas você precisa, e você tem que controlar o seu eu e se alegrar no Senhor. Se o meu Senhor Jesus fez o que foi mais terrível e Ele obedeceu, eu posso fazer, porque isso nada se compara com o que Ele fez. E aí vai, pode ser a tarefa que for. Pais, ensine os seus filhos a trabalhar, para quando eles crescerem, eles aprenderem a trabalhar e fazer coisas que eles ainda que não gostem, mas fazer por obediência e se alegrar no Senhor. Não deve ser o serviço a fonte maior de alegria. A fonte de alegria deve ser o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É no Senhor que se alegra. Mas tem também uma palavra para os filhos. Tem uma palavra para os filhos, para os jovens, para todos que estão no mercado de trabalho, para aqueles que estão procurando uma porta ou reingresso no mercado de trabalho. O Senhor Deus dá trabalho. Talvez não vai ter trabalho para certo número, mas mesmo assim há muitas vagas, muitos serviços que estão aguardando pessoas para ocupar, e elas não estão sendo ocupadas, porque nós não estamos talvez felizes com o trabalho que nós vamos realizar. Há trabalho, meus irmãos, que nem todo trabalho, por exemplo, nós vamos optar por eles, talvez. Aquele trabalho de carteira assinada, é ótimo, lhe dá mais garantias, lhe dá mais benefícios. Ok, perfeito. Mas mesmo assim,
Deus tem mostrado que nós devemos nos alegrar nele e não no trabalho em si. Mas o próprio trabalho haverá de nos ajudar em realizá-lo, nos alegrar no Senhor, no trabalho. Talvez há muitos serviços sem carteira assinada esperando a gente. Talvez seja um trabalho que não seja do nosso gosto, mas é o trabalho que vai abençoar a pessoa, porque ela está precisando. Ela está precisando de alguém que venha ali e ajude, e ela vai dar, ainda que não em carteira assinada, ela vai dar. E certamente quando a pessoa aceita aquele trabalho, que talvez não seja dos melhores, mas sendo um trabalho digno, um trabalho honesto, pode ser feito, e quando a pessoa faz, ela abençoa a vida do outro, porque ela está trabalhando para servir, e ainda assim, ela servindo, ela vai ter também a sua recompensa. Feliz serás, e tudo lhe irá bem. Ela vai receber o bem, porque ela trabalhou com o trabalho das suas mãos, ela reconheceu que o Senhor deu aquele trabalho. O Senhor nos dá filhos, o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá casa, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá todas as coisas, e devemos alegrar com todas essas coisas que Deus tem nos dado. As coisas que Deus tem nos dado, são elas para a nossa alegria, nos alegrarmos mais no Senhor. Nós nos alegrarmos mais naquilo que Deus dá do que aquilo que nós queremos ter. Nós nunca vamos ter tudo o que queremos, mas sempre teremos tudo do que precisamos. E o Senhor nos dá tudo, Ele é o nosso pastor, então nada nos faltará, Ele dá tudo o que a gente precisa, e a gente pode ser agradecido por isso, e a gente pode exercitar os nossos dons e abençoar, e isso vai ser bênção para nós. Nós vamos amadurecer, nós vamos abençoar as pessoas e vamos ser abençoados também com isso, com o fruto do nosso trabalho. Feliz será e tudo lhe irá bem, do trabalho de suas mãos. Observe, meus irmãos, o quão necessário é este salmo para nos ajudar a compreender o que significa: do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O Senhor quer nos fazer bem, mas nem sempre queremos o bem que Deus quer para nós. E quando nós fazemos o bem que Deus quer, nós agora vamos nos alegrar no Senhor. Ele completa essa ideia, meus irmãos, e fala-nos que não apenas o temor do Senhor nos conduz a pôr o foco em Deus, em se alegrar no Senhor, em se alegrar com o trabalho que o Senhor nos dá, mas Ele também nos abençoa, meus irmãos, em conduzir. O temor do Senhor nos conduz na frutificação do lar. O verso 3 e 4, ele nos fala isso. Ele diz assim: a tua esposa apresenta a figura de duas árvores. Por exemplo, da esposa como sendo a videira frutífera, e em segundo lugar, como filhos que são rebentos da oliveira. E rebento significa os brotos que estão nascendo, estão surgindo. E ele fala da esposa, a esposa que é uma videira, é uma videira ali, ela dá o seu fruto. E ali tem os filhos que são esse fruto, estão ali todos eles, o fruto dessa videira. E aí começamos a ver, meus irmãos, que o Senhor Deus estabeleceu o temor dele, essa é a ideia, para a mente judaica, hebraica, dos hebreus. A mente deles era que o lar é composto de um homem e uma mulher. É o princípio bíblico do casamento. Não é como os homens querem, 2 homens com uma mulher, ou 2 mulheres com um homem, ou um homem com um homem, ou mulher com mulher, e aí sim por diante. Não, a mente é exatamente essa, era um homem, uma mulher, e disso vinha o lar. Os filhos vinham deste casamento. Não é como muitos hoje simplesmente querem se juntar. Não. Eles casam, é algo que o Senhor Jesus enfatizou. O primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná revelam isso. Ele estava exatamente ali naquele casamento, foi convidado para estar naquele casamento, e ele estava ali presente, e ele mostrou que ele faz toda a diferença no lar. Ele abençoa o lar, ele transforma o lar, aquele lar que Deus estabeleceu, um homem e uma mulher. Eles estavam celebrando todos juntos a união de um homem, de uma mulher. Era público, todos estavam vendo ali que era um casamento. E ele mostra a beleza disso, que os filhos vêm dessa união e não de outra.
vem de pessoas que querem ter esse temor, e aí ele fala desses frutos. Esses frutos nasceram da maneira como Deus estabeleceu, e não como o homem quer fazer. O homem sempre vai querer fazer diferente de Deus. Deus colocou um lugar perfeito, e há cálculos absurdos de complexo, que precisam principalmente hoje, de computadores altamente potentes para fazer os cálculos. É possível fazer esses outros cálculos, mas são muito complexos. Cálculos de rotação da Terra, translação, o movimento do Sol, os movimentos são extremamente complexos e mostram a sabedoria de Deus. E sabe que nós estamos, de bilhares de galáxias, nós estamos em uma delas, de bilhões, nós estamos em uma, chamada galáxia solar. E graças a Deus por isso. Porque nós estamos bem no rumo, a Terra está bem no rumo do Sol. E Deus fez movimentos de rotação e translação. Rotação que ela roda em volta do Sol, e translação no seu próprio eixo. Por isso que tem dia e tem noite. Conforme ela vai virando, está na face do Sol, é dia, e a outra face é noite. Quando inverte, aí é o contrário. E esse cálculo, meus irmãos, desde que Deus fez o mundo, não fugiu 1 milímetro. Perfeito. Não se desgasta. Porque Deus está sustentando isso. Porque se Ele fosse mudando de rota e saindo da rota onde vem o Sol, nós morreríamos todos congelados. Ou se mudasse para indo mais perto do Sol, morreríamos todo queimado. Não haveria vida alguma. Mas o homem não quer se alegrar no habitat que Deus faz e quer viver em Marte, não é isso? E quer sair. O ser humano quer fugir de tudo que Deus fez. Deus fez tudo certinho para ele, o homem. Deus fez o homem, a mulher, o casamento e abençoa com o filho, mas eu não quero isso, eu quero diferente. Eu quero diferente. Isso é a expressão de quem não teme o Senhor. O temor do Senhor leva a este casamento frutífero. Fala que os filhos são rebentos, meus irmãos, entenda bem. Rebento significa broto. Não é que filhos quebra tudo, rebenta com tudo. Ah, filhos são rebentos, rebenta tudo. Não, ainda que quebre, que destrua, ok. Que é aquela porcelana de casamento, que era do avô, da avó, que era de geração em geração, não tem mais, ok. Mas rebento aqui é de broto, que dá esperança. Olha, está dando um broto, vai nascer, vingou, deu certo. É que eles vão crescendo e vai crescendo a roda, ao redor tinham vários filhos ali, vários filhos, a roda é a videira, a esposa frutífera, que deu vários filhos, e eles tiveram vários filhos, estavam todos ali, a esperança. E cada vez mais esse mundo está acabando porque as pessoas não querem mais ter filhos, elas acham que filhos são estorvo. Mas para a mente do povo de Deus é bênção, é estarem à roda da mesa. Aqui a mesa é a ideia de banquete, estão felizes, celebrando da bênção do trabalho. Feliz serás, comerás do fruto das suas mãos. Estão comendo, estão felizes com o que Deus deu. Isso ensina alegria. São rebentos, estão saindo, brotando, estão se alegrando, e todos estamos se alegrando com as coisas que Deus deu. É incrível que às vezes nós não nos alegramos com as coisas que Deus nos dá, nós só alegramos com as coisas que nós não temos. Ah, não tem nada aqui para mim, não tem nada nessa geladeira. Ah, não tenho roupa. Como não tem roupa? Vamos lá no guarda-roupa. Nós temos que se alegrar com as coisas que temos, e não com as coisas que não temos. Eu só vou estar alegre se eu tiver. Não, você já é feliz, porque você é feliz com Deus. Você é feliz com o trabalho que Ele lhe dá. Ele é feliz com o lar que Ele deu, as pessoas. Observe que o texto em Provérbio fala que a casa vem como herança dos pais, mas a mulher vem como bênção de
Deus, vem do Senhor. Ele está feliz com a sua esposa, eles estão felizes com os filhos ali crescendo e que vão tornar ainda mais e mais imagem de Deus, uma família crescendo no lar, sendo educada no Senhor. Por isso que deve começar com temor, cuidar em temer a Deus para conduzir essa família. E por fim, ele termina dizendo que o temor do Senhor, ele além de focar em Deus, o temor do Senhor no lar, além de não apenas focar, mas ser feliz com o trabalho que Deus dá, além de ele também ser um lar frutífero, plantas frutíferas, árvores frutíferas, ele diz também que o temor do Senhor conduz a sociedade, conduz a cidade a uma florescência, ou seja, ela floresce, ela vai, da flor vem o quê? Da flor vem os frutos, ela vai florescendo mais e mais. Ele termina dizendo assim: o Senhor te abençoe desde Sião e veja a prosperidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E vejas os filhos de teus filhos. Ou seja, ele tinha a ideia da cidade de Jerusalém. Era ali no Velho Testamento, era o local onde eles se dirigiam para adorar a Deus e da onde partiam a bênção do Senhor. A sociedade abençoada por causa do Senhor Deus. E como vimos até ontem na pregação do reverendo Euclides, a mais pura verdade, de que este mundo está sendo sustentado pelo Senhor Deus, apesar de toda a malignidade humana. E Deus colocou o povo de Deus para ser bênção aonde? Estar cada um nessa cidade, cada um na sua cidade, ser bênção ali. E orar por sua cidade, e orar pelos seus governantes. Porque muito pode por sua súplica, por sua eficácia, a súplica do justo. Pedir bênção para as eleições, pedir bênção para as autoridades, pedir direção para que Deus abençoe e fortaleça. E Deus tem honrado, Deus tem dado isto, meus irmãos. E não nos falta comida, e não nos falta trabalho. Se alguns estão desempregados, é a minoria das pessoas, porque tem dado, o Senhor tem abençoado. E o Senhor Jesus mostrou para a mulher samaritana que haveria, e já chegou esse dia, que não seria lá em Jerusalém, nem em Samaria, em que os verdadeiros adoradores adorariam, porque não existe lugar, em todo lugar, não é em Jerusalém, é onde estiver o povo de Deus, ali estará sendo adorado, e ali estará sendo invocado a bênção do Senhor, aonde Deus enviou esse povo, para que esse povo, aonde se encontra, seja um povo abençoador, seja um povo que mostre o temor do Senhor, que conduza a alegria de ter a Deus como bem maior do que todas as coisas, outro bem não possuímos, que conduz a ser feliz no trabalho, que conduz a um lar frutífero, que ensina os filhos no caminho do Senhor, que os filhos honram os pais, e isso é algo maravilhoso, é algo que o Senhor Deus quer, e o Senhor Jesus abençoou, como dissemos, o primeiro milagre em Caná da Galileia, numa família, porque Ele queria começar o seu ministério ali. Foi numa família que o Senhor Deus começou, e foi numa família que o Senhor Jesus começou o seu milagre, para mostrar que é Ele que faz toda a diferença no lar, é servindo a Cristo, se alegrando a Cristo e obedecendo a Cristo, tendo essa alegria, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, devemos e podemos fazer para a glória de Deus. Não são coisas que devem nos prender, não são coisas materiais, porque quando coisas materiais nos prendem, nós vivemos endividados. Nós queremos mais e mais, vamos querer fazer essa para pagar uma dívida, a segunda dívida, o terceiro financiamento. Mas quando nós servimos as pessoas e nos alegramos com as coisas que temos, nós servimos as pessoas. E as pessoas veem a diferença, que não são as coisas que nos alegram. Mas como você pode estar contente em toda e qualquer situação? É porque o meu Deus é a minha alegria. Ele é o meu Salvador. E Ele nos fez, somos propriedade dEle, somos dEle, propriedade exclusiva dEle, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele que é o nosso Senhor, é Ele quem servimos, Ele é a nossa alegria. Se Ele é a nossa alegria, então Deus, nós temos o temor do Senhor e todas as coisas vão ser alegria para nós, porque vamos alegrar com tudo que Deus dá, e tudo que Deus dá é bom, é perfeito e agradável.